De Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu quero registrar aqui meu agradecimento aos irmãos que estiveram em oração pela minha vida. Muitos ligaram, encontraram comigo durante a semana, perguntando como eu estava. É muito gostoso a gente receber esse carinho tão fraterno dos irmãos. No último domingo eu não estava muito bem. Graças a Deus, o Senhor restaurou a minha saúde, respondeu favoravelmente a oração dos irmãos em meu favor. Quero agradecer, portanto, o empenho da igreja nesse sentido, o carinho da igreja. E graças a Deus, porque nós podemos orar uns pelos outros e Deus usa a vida dos nossos irmãos muitas vezes para nos sustentar diante dos desafios da caminhada, Também quero registrar aqui de público o meu agradecimento ao pastor David. Eram quase 3 horas da tarde, eu estava muito mal. Minha esposa entrou em contato com o pastor David. E ele, coitado, estava no último dia de férias dele. E ele abriu mão desse período de descanso e talvez dessa oportunidade de participar do culto com mais calma, para se preparar para pregar a palavra de Deus. E como um servo fiel, sempre disposto a servir o Senhor, prontamente ele atendeu a esse convite, a esse pedido. Então, graças a Deus que nós temos esses pastores fiéis tão dedicados, O pastor David não está aqui, eu já agradeci ele publicamente, mas queria também registrar de público essa questão, essa disposição do pastor David. Irmãos, Gênesis capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Pessoal, peço perdão porque eu não estou tão habituado a participar da liturgia do culto no domingo pela manhã, Na minha cabeça, as crianças já iriam diretamente ali para o departamento infantil. Então, quero pedir desculpas aos irmãos, quero chamar as crianças que venham aqui à frente, nós vamos orar por elas. Os irmãos e as irmãs do departamento infantil, que vão servir as crianças ali, através do ensino, também que venham aqui à frente, vamos orar por elas. Até 11 anos, irmãos, é isso mesmo, pessoal do departamento infantil? 12 anos incompletos, não é isso? Então vamos lá. Amém? Vamos fechar nossos olhinhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez, rendemos graças ao Teu nome, Senhor, rendemos louvores a Ti e Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essas crianças estarem aqui na frente, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de poder trazê-las até a Tua casa, Senhor. Te agradecemos porque elas estão sendo ensinadas, Senhor, a andar nos Teus caminhos, Senhor. E pedimos que o Senhor continue abençoando a vida delas, Senhor. Continue abençoando o ministério infantil, Senhor, dando sabedoria aos professores, Senhor, dando direcionamento, Senhor, para que elas possam, Senhor, ministrar sobre as vidas dos nossos filhos, Senhor. E que em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, toda palavra lançada nos coraçãozinhos delas, Senhor, possam gerar frutos, ó Pai, que esses frutos venham permanecer, ó Pai. Te louvamos pela vida dessas crianças, Senhor, e de todas aquelas que um dia já passaram por aqui, Senhor, que hoje cresceram, que hoje são jovens, hoje já são adultos, ó Pai amado, estão Te servindo, Senhor. E aquelas que um dia passaram por aqui, estão afastadas dos Teus caminhos, Senhor, que o Senhor possa estar tocando nos corações delas, Senhor, para que elas possam estar retornando à Tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é que eu oro e Te agradeço. Amém, Pai. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste.
Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Queridos irmãos, todas as vezes que nós pensamos na relação entre pessoas, muitas vezes nós pensamos que a força de uma relação está nas palavras que são ditas entre essas pessoas, ou a força dessa relação está no sentimento que se tem em seus corações. Mas muitas vezes nós vamos perceber que o valor de uma relação, ele não está simplesmente em palavras bonitas, em palavras belas que são ditas. A força de uma relação não está muitas vezes só num sentimento que se possui, um suposto sentimento em seus corações. Mas a grande força da relação entre duas pessoas está no tipo de entrega, está no nível de entrega, está no nível de dedicação, de comprometimento que se tem com essa relação. Nós poderíamos dar muitos exemplos para ilustrar essa questão. Nós podemos pensar, por exemplo, na questão de um namorado que às vezes não tem muito interesse, não está muito satisfeito com o seu namoro. Quando chega o dia dos namorados, ele tem a obrigação de dar o presente para sua namorada, senão vai pegar mal. Mas ele não faz aquilo com zelo. Ele pega uns trocadinhos lá do que lhe sobra, vai lá e compra o presente não por amor, não com alegria, mas apenas para cumprir mecanicamente uma obrigação de uma data. Em contrapartida, existem namorados que são tão gratos a Deus pelo namorado, pela namorada que tem tantos sonhos no Senhor em relação a esse namoro, que quando chega o dia do namorado, e antes mesmo de chegar essa data, ele vai se planejando, ele vai juntando dinheirinho, se dá para ir a pé, ele poupa o valor do vale transporte para conseguir, vale transporte, estou atrasado, né? Do cartão transporte, para conseguir poupar o dinheiro, para comprar um presente melhor, e quando chega no dia dos namorados, ele tem aquela grande alegria de dar o seu melhor, o máximo que ele tinha para sua namorada e para o seu namorado. Nesses dois casos, a mesma atitude é feita, o fato de dar um presente, mas com envolvimentos diferentes, com comprometimentos diferentes com a relação. O primeiro namorado, ele não tem um vínculo tão profundo com sua namorada, por isso ele não se entrega por completo. Ele entrega apenas parcialmente, parte do que ele tem. O outro, porque tem sonhos para o futuro com a namorada, ele dá o seu melhor, ele dá o seu máximo, ainda que seja um presente muito simples diante de suas condições, porque ele se entrega totalmente àquela relação. Quando nós olhamos, irmãos, para as pessoas dos nossos dias, muitas pessoas dizem que amam a Deus, com palavras muito bonitas, com canções muito belas. Muitas pessoas até dizem sentir um pretenso sentimento nos seus corações, dizendo que ama a Deus, pensando que amam a Deus, expressando que amam a Deus. Mas quando nós vamos observar as suas atitudes no dia a dia, quando nós percebemos as suas ações no cotidiano, nós vamos perceber que as suas palavras, que os seus sentimentos dizem uma coisa, mas que as suas atitudes dizem completamente diferente em relação ao tipo de comprometimento que tem com o Senhor. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, muitas pessoas sentem este amor por Deus, mas as suas atitudes são completamente contraditórias em relação a essas palavras, em relação a esses sentimentos. Quando nós olhamos para esse texto, e quando nós olhamos para outros textos bíblicos, nós vamos perceber que o amor a Deus, ele está muito mais relacionado do que simples palavras ou um sentimento que se possui. É necessário palavras de declaração de amor a Deus. Se nós não proclamarmos com os nossos lábios que Jesus é o Senhor e o Salvador das nossas vidas, se não fizermos essa declaração com os nossos lábios, expressando daquilo que está cheio o nosso coração, de fato nós não amamos ao Senhor. Se nós não temos esse coração de pedra arrancado,
e no local colocado um coração de carne, sensível às coisas de Deus, que pulsa por amor ao Senhor. É verdade, nós não amaremos a Deus se não tivermos esse sentimento no nosso coração. Mas assim como o Senhor ensinou a Pedro dizendo: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta o meu rebanho. No Evangelho de João, no final do capítulo 21, nós vamos perceber que mais do que uma declaração sincera de amor a Deus da parte de Pedro, mais do que o sentimento que o Senhor sabia que existia no coração de Pedro, o Senhor queria que Pedro legitimasse, que Pedro evidenciasse através da prática de sua vida o sentimento que estava no seu coração e as palavras de devoção a Deus que ele ministrava ao Senhor. As ações são grandes instrumentos de Deus para mostrar a força, o nível de comprometimento que nós temos com as pessoas com as quais nós nos relacionamos e principalmente com o nosso Senhor. A maior expressão de adoração a Deus, por mais belas e edificantes que sejam as canções que nós cantamos, se elas não vierem acompanhadas de atitudes que demonstram que a nossa vida é uma canção para o Senhor, nós estaremos no culto, por exemplo, apenas cantando maravilhosas canções, mas a nossa vida não será uma maravilhosa canção de adoração ao Senhor. Ao olharmos para esse texto, irmãos, nós vamos perceber justamente esta realidade. O comportamento de uma pessoa que entregava parte de sua vida a Deus. Dizia que amava o Senhor, poderia até ter um pretenso sentimento no seu coração de amor a Deus, mas sua atitude demonstra o contrário. E em contrapartida, nós observamos um outro personagem, observamos uma outra pessoa, na qual a sua atitude evidencia de forma inquestionável a declaração de amor e o sentimento de amor que ele possuía pelo Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, pessoal, nós vamos perceber justamente isso. E essa pergunta é a pergunta que eu gostaria de fazer, e que, na verdade, muito mais do que o meu desejo, é a pergunta que o texto faz para mim e faz para você. Primícias ou uma oferta? O que você tem oferecido ao Senhor com a sua vida? Primícias ou oferta? O que você tem dado a Deus cotidianamente com o seu viver? Ao olharmos para o texto, nós precisamos entender que essa palavra primícia e essa palavra oferta vão estabelecer a tensão que está presente nesse texto. Só que normalmente no Antigo Testamento, quase todas as vezes que aparece a palavra oferta, essa palavra oferta aparece num contexto de um sacrifício que é dado a Deus, de um sacrifício que é oferecido ao Senhor por causa do pecado do homem, para que o homem pudesse se aproximar de Deus, prestando um culto em espírito e em verdade ao Senhor. Só que nesse texto, a palavra oferta, quando o texto diz que Caim oferece uma oferta e que Abel oferece uma oferta, a palavra oferta não diz respeito a sacrifício. Não diz respeito a um animal que seria morto, seu sangue derramado, como sombra do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo que viria. A ideia aqui não é sacrifício por causa do peso do pecado que recai sobre a vida do homem. Mas a ideia de oferta nesse texto, na língua original, tem muito mais a ver com a ideia de tributo. Mas quando eu falo tributo, nós não estamos dizendo daquele imposto que se paga, por exemplo, para que as coisas no Estado sejam mantidas. Porque quando nós entregamos o nosso tributo, de alguma forma isso pesa no nosso bolso. De alguma forma isso soa para nós como um sacrifício. Mas a ideia não é essa. A ideia é a ideia de tributo no sentido da homenagem. A ideia é a ideia de tributo no sentido da honra que se quer prestar pela dignidade que aquela determinada pessoa possui. Exemplo, quando falece um grande astro da música, o que os artistas, os músicos que foram influenciados por aquele músico falecido fazem? Eles se reúnem e eles vão fazer um tributo, uma homenagem póstuma, reconhecendo a singularidade daquela pessoa que faleceu, o legado que ela deixou, a influência que ela repercutiu sobre a vida de outras pessoas. Ele oferece um tributo. No texto, tanto Caim quanto Abel olham para Deus e reconhecem a dignidade de Deus. Reconhecem que Deus é o Rei dos Reis, reconhecem que Deus é o Senhor dos Senhores,
Eles sabem que Deus é o Todo-Poderoso. E por isso eles têm a clara convicção que eles não têm como se achegar diante de Deus se não trouxerem uma oferta para expressar a sua homenagem, para expressar a sua honra, para expressar o seu tributo ao Senhor. Quando nós pensamos em quem Deus é, nós sabemos que Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, de todas as ações de graças, e isso ainda é muito pouco diante daquilo que Ele deveria receber. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender essa dignidade que Deus tem, esse valor que Deus tem de receber todos os tributos, todas as homenagens, todas as glórias possíveis através das nossas vidas. Caim sabia disso, Abel sabia disso. Em primeiro lugar, portanto, nós vamos perceber que não há como ter na nossa vida uma oferta através da nossa vida que seja agradável a Deus, se essa oferta não for dada ao Senhor com este reconhecimento da glória que Deus tem, de que Deus é merecedor do nosso máximo, do nosso melhor, de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, de tudo aquilo que nós viermos a ser, porque tudo isso vem dele para as nossas vidas. Só que nós vamos perceber também no texto que quando estes dois irmãos percebem essa realidade, Caim sabe que ele tem que se aproximar de Deus trazendo uma oferta. Abel também sabe que ao se aproximar de Deus, ele precisa trazer uma oferta, a sua homenagem, o seu tributo. Mas nós vamos perceber um comportamento que desagrada a Deus e um outro comportamento que agrada ao Senhor. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver em Abel o comportamento de alguém que agrada ao Senhor. O texto nos diz que Abel trouxe das primícias do rebanho. E a ideia aqui, pessoal, não é a ideia de que a oferta de Abel foi recebida porque, como ele era pastor, houve o sacrifício de animal, houve o derramamento de sangue. Porque, como nós acabamos de ver, a ideia aqui não é de oferta pelo pecado, mas é de oferta pela grandeza de Deus. Então não está relacionado ao tipo de oferta, mas está relacionado ao coração do adorador, à disposição do coração dele no seu culto ao Senhor. O texto diz que Abel trouxe das primícias do rebanho. E nós precisamos entender essa palavra primícia. A primícia não é simplesmente uma oferta. A primícia não é aquilo que eu acho que devo entregar. Mas a primícia é sempre a primeira parte e a melhor parte de tudo aquilo que é produzido nas nossas vidas. Sabe por quê? Se Deus é a coisa mais importante, a pessoa mais importante de nossas vidas, Ele é digno de receber tudo em primeiro lugar. E se Deus é de fato o Deus da nossa vida, Ele é digno de receber, portanto, o nosso melhor. A primícia sempre envolve a melhor parte. A primícia sempre envolve a primeira parte. E Abel entendeu isso, que de tudo que ele produzia, tudo aquilo que Deus abençoava a sua vida, ele precisava entregar a primeira parte, mostrando que Deus era o primeiro em sua vida. Quando o Senhor Jesus resume os mandamentos dizendo: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento, nós percebemos que Deus quer uma entrega por completo. 100% de entrega a Deus significa entrega ao Senhor. 99% de entrega ao Senhor significa rebelião, desobediência, significa que você ainda não se entregou ao Senhor. Ou Deus é tudo na nossa vida, ou Ele não é nada, porque Ele não reparte sua glória com ninguém. E se nós amamos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, como Abel amava, é muito fácil, é muito simples, você dá o melhor que você tem, e você dá o primeiro que você tem para o Senhor, porque você o ama de todo o coração. A ideia da primícia, irmãos, na lavoura, na pecuária daquele tempo, existia uma promessa por trás da primícia. Se nós observássemos alguns textos em Levítico, que infelizmente nós não temos tempo nesse período, nós veríamos que a primícia era entregue, primeiro por gratidão, por reconhecimento ao Senhor, e o Senhor, por graça, trazia a santificação, trazia a bênção dele sobre todo o restante da colheita, a partir do momento que a primícia era entregue. Quando nós entregamos em primeiro lugar a nossa vida ao Senhor, quando nós entregamos o melhor da nossa vida para o Senhor, Deus, por graça e por misericórdia, santifica todo o restante da nossa vida, nos fortalecendo para andarmos firmes na presença dEle.
muitas vezes, porque estamos entregando não a primícia, mas apenas uma oferta, nós não caminhamos com firmeza na presença de Deus, porque nós damos o melhor para uma outra coisa. Portanto, nós aprendemos com Abel que se queremos ter um relacionamento agradável diante do Senhor, nossa vida deve ser como primícias. A primeira parte de tudo na nossa vida, o melhor de tudo que nós temos e que é produzido nas nossas vidas, deve ser entregue ao Senhor. Assim nossa vida será como primícias na presença de Deus. Mas nós observamos o comportamento de Caim, um comportamento completamente diferente. Nós vemos em Caim um modelo de um relacionamento que desagrada a Deus. Porque Caim, como o texto diz, não trouxe das primícias, mas Caim trouxe uma oferta. O texto não diz que essa oferta era ruim. O texto não diz que essa oferta não tinha o seu valor. Mas o Senhor conhece não apenas a oferta, mas a oferta é um reflexo, é um espelho do coração do ofertante. Guardem isso, irmãos, para a nossa caminhada com o Senhor. A nossa oferta, muito mais do que só oferta de dinheiro, mas tudo aquilo que nós oferecemos ao Senhor, é um espelho de como está o nosso relacionamento com Deus. Caim entrega uma oferta. E o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, vai nos ensinar um pouquinho do que se passava no coração de Caim. Esse texto nos diz que enganoso é o coração do homem. Esse texto nos diz que esse coração do homem ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E só tem um jeito, um único remédio para a gente aplacar este engano terrível no nosso coração. O Salmo 119, versículo 11 nos diz: guardo como um presente, como um tesouro, guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra o Senhor. O texto vai nos mostrar que Caim andou segundo o seu coração. Ele estabeleceu que tipo de oferta deveria dar. Ele pensou, eu vou entregar esta oferta ao Senhor. Eu vou separar uma oferta ao Senhor segundo o meu coração. Só que, irmãos, ou Deus é a primeira parte, a melhor parte da nossa vida, ou nós ainda não estamos no Senhor. A grande questão que nós precisamos entender é que Deus não é um Deus de sobra. Deus não é um Deus de resto. Se nós fôssemos ler o primeiro capítulo de Malaquias, nós observaríamos essa verdade. Mas o que acontece nesse texto? Se Caim entregou uma oferta ao Senhor, isso significa que ele entregou a primeira parte e a melhor parte para alguém. Não é verdade? Só existe uma primeira parte na nossa vida. Só existe uma melhor parte na nossa vida. E se o texto diz que Caim não entregou a primícia, mas que ele entregou uma oferta, é porque Caim entregou a primícia para alguém. Ou ele entregou a primícia para si mesmo, ou ele entregou a primícia para uma outra pessoa, ou para uma outra coisa. O texto não nos dá detalhes, mas o texto nos permite afirmar que Caim entregou a sua primícia para alguém, ou para alguma outra coisa. Ou seja, alguém ou alguma outra coisa ocupou o lugar de Deus na vida de Caim. Por isso recebeu a primícia. E todas as vezes que nós entregamos uma oferta ao Senhor, ainda que o nosso coração ache, nos enganando, que estamos oferecendo uma oferta que é maravilhosa aos olhos de Deus. Se não entregarmos o nosso melhor para o Senhor, irmãos, esse relacionamento o desagradará com certeza. Quando nós lembramos o texto de Lucas no capítulo 21, dizendo que pessoas muito ricas traziam grandes valores ao gasofilácio, e isso impressionava os homens, e que uma senhora, uma jovem uma viúva, ela traz ao gasofilácio apenas 2 moedas, o texto está nos ensinando muito mais do que disposição ou metodologias para entrega de dízimo e oferta. Mas o texto está mostrando a disposição do coração. Porque o volume da oferta trazida por aqueles homens era enorme. E impressionava os que estavam lá. Mas Deus diz, essa mulher trouxe muito mais. Essa viúva trouxe muito mais do que a soma de todos os outros. Porque os outros deram do que sobrava. Ainda que fosse um valor muito alto, era apenas uma oferta. Mas essa viúva, ela deu de tudo que ela tinha, todo o seu recurso. Por que ela deu tudo ao Senhor? Porque ela pertencia a Deus. Porque Deus era a pessoa mais importante de sua vida. Porque ela sabia quem era o seu Senhor, que supriria suas necessidades, que continuaria a sustentando com força. Portanto, irmãos, nós percebemos em Caim o modelo de um relacionamento que desagrada a Deus. Se na nossa vida nós queremos ter um relacionamento com o Senhor, nós precisamos pensar nisso.
O nosso relacionamento com Deus vai envolver muito mais do que o nosso testemunho diante dos homens, com alegria e com um orgulho santo de proclamarmos que somos do Senhor. O nosso amor a Deus vai envolver esse sentimento queimando de amores por Deus e cada dia querendo amar mais. Mas, se o nosso relacionamento não for acompanhado de atitudes que expressam o nosso amor a Deus, vai ser algo contraditório e nós estaremos enganando-nos a nós mesmos. Relacionamento com Deus envolve atitudes de amor ao Senhor. E essas atitudes de amor são vistas nas primícias. Se entregamos a primeira parte e a melhor parte ao Senhor. Nós precisamos pensar nessa manhã, irmãos, como está o nosso relacionamento com Deus? Será que você entrega o melhor do seu tempo para o Senhor ou para si mesmo? Será que você entrega o melhor dos seus recursos para o Senhor? Recursos materiais, recursos financeiros? Ou será que você está entregando para si mesmo? Será que o melhor da sua saúde você está entregando para si mesmo ou você está entregando para o Senhor? Quando você pensa na sua carreira profissional, no seu ministério na igreja, você está entregando a primícia para si mesmo ou você está entregando para o Senhor? Porque a oferta, aquilo que entregamos para Deus revela o nosso coração. Não tem incongruência, não tem contradição nessas coisas. Será que nós estamos sendo como Abel, que entregamos o nosso melhor para o Senhor, porque o amamos acima de tudo, porque Ele é o amado da nossa alma, e por isso nós entregamos com alegria ou não? Eu até pedi autorização para minha esposa para contar isso aqui ontem, não foi fácil. Há um tempo atrás, no início do casamento, eu me recordo que eu queria agradar a minha esposa, às vezes num sábado de manhã, naquela correria da semana, eu falei assim, vou levantar mais cedo e vou fazer um cafezinho da manhã para ela. Aí levantava e fazia o café e pensava assim, bom, eu não vou oferecer o café corajoso, esse café que só o café puro, porque senão vai parecer que eu fui muito desleixado, né? E aí eu pegava e colocava o café com leite, levava uma fruta, um pãozinho, né, amor? Até que quando deu a terceira, quarta vez, ela me chamou num canto e falou assim, amor, posso falar um negócio? E com todo cuidado, com todo zelo, falou, pode falar. Falou assim, amor, como nós vamos viver casados para o resto dos dias da nossa vida, e como eu espero que Deus nos dê muitos anos de vida, eu preciso falar isso com você agora, porque senão a gente vai ficar 30, 40 anos, eu vou ficar incomodado com esse negócio e não vou te falar. Comecei a ficar meio preocupado, mas eu falei assim, eu estou bem na fita, porque eu levantei cedo, fiz o café para a esposa, estou tentando demonstrar cuidado. Ela falou assim, Rafa, eu agradeço o seu carinho, é muito bonito, mas eu detesto café com leite. Aquilo foi um balde de água fria, e num primeiro momento eu fiquei muito chateado, porque eu falei assim, puxa vida, eu levanto cedo, tenho que fazer café, eu não sei cozinhar direito, nem fazer o café direito, às vezes eu acerto. Mas eu falei assim, tentei fazer para demonstrar amor, mas na verdade, pessoal, eu estava oferecendo algo para a Miriane com a intenção de receber o elogio, de ser o marido cuidadoso, de ter o marido certo, mas na verdade eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer a Miriane feliz no Senhor. Se eu estou oferecendo algo, eu tenho que oferecer algo que a deixe agradada, não que eu me agrade com essa oferta. E aí eu parei para pensar quantas vezes que no nosso relacionamento com Deus, a gente está fazendo como Caim, está oferecendo uma oferta. Você está dando café com leite, você está achando que está agradando ao Senhor, mas na verdade não é isso que Deus quer receber. Portanto, irmãos, nessa manhã, nós temos uma oportunidade dada pelo Senhor. Assim como Caim, e talvez o nosso relacionamento esteja como o de Caim estava com Deus, olha o que nos diz o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O texto nos mostra, irmãos, que nós precisamos entregar a Deus aquilo que Ele quer receber. E se nós não temos dado ao Senhor as primícias, como Caim não estava dando, esse é o momento da graça de Deus. Nessa manhã Deus pode restaurar o nosso relacionamento com Ele. E se você que estava dando apenas uma oferta ao Senhor, você pode passar a dar a sua primícia, o seu melhor, e ter todo o restante da sua vida santificado pelo Senhor. Assim como Deus santificava o restante da colheita, o restante de todo o produto da pecuária que ela produzido naquele tempo. Portanto, irmãos, o que nós vamos oferecer para Deus? Uma oferta, aquilo que o nosso coração enganoso quer entregar, ou nós vamos entregar as primícias, o melhor das nossas vidas para Deus? Que Deus nos abençoe, porque se entregarmos as primícias, com certeza o nosso relacionamento com o Senhor
será uma bênção para as nossas vidas e agradará o coração do Pai. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua bendita palavra, Senhor. E o que nós pedimos nesse momento é que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra aos nossos corações. Deus, que possamos ter um relacionamento verdadeiro, Deus, e agradável ao Senhor. Um relacionamento contigo, Deus, que é expresso através da nossa declaração de fé, da nossa profissão de fé, Deus, do nosso testemunho diante dos homens. Deus, que o nosso relacionamento com o Senhor esteja, Deus, profundamente alicerçado num coração que queima de amor sincero por Ti, Deus. Mas também, Senhor, que o nosso relacionamento contigo seja, Deus, cada dia mais alicerçado, cada dia mais estabelecido, Senhor, através de atitudes que evidenciam, Deus, o compromisso, o amor que nós temos pelo Senhor. Deus, faça-nos como Abel, que tenhamos profunda alegria no nosso coração de entregar ao Senhor as primícias, o melhor da nossa vida, a primeira parte de tudo na nossa vida, porque o Senhor é o amado das nossas almas. E, Senhor, se alguns dos irmãos, ou se até eu mesmo, tenho caminhado como Caim, Deus, nós te pedimos nesse momento perdão, nós pedimos nesse momento misericórdia, nós pedimos a atuação poderosa da Tua graça sobre as nossas vidas, transformando o nosso coração de Caim num coração de Abel. Que deixemos, Senhor, de entregar uma oferta para o Senhor, por melhor que ela seja, diante do nosso coração enganoso, para entregarmos as primícias a Ti. Deus, quebranta o nosso coração, para que não sejamos como Caim, Deus, que não ouviu o convite da graça de Deus, que rejeitou a oferta do Senhor de mudança, e que por isso, Deus, teve destruição de sua própria vida, Deus, e trouxe profunda destruição ao seio de sua família, Deus, se levantando contra o seu irmão. Que não seja assim conosco, Deus. Arranca de nós essa dureza de coração, essa desobediência de Caim, e nos dá esse coração de verdadeiros adoradores, Pai. Para a glória do Teu nome, para o bem das nossas vidas na Tua presença, para o bem da igreja do Senhor sobre a face da terra, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.